Então diz assim o Senhor, livro de Levítico, capítulo 15, versículo 25. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 43. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é uma multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz. Aleluia. Deus exaltado e Rei glorificado, Senhor da minha vida, Deus das nossas histórias, Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor da glória, Pai, vamos ministrar a Tua palavra, Senhor. Vamos falar daquilo que é Teu, Senhor. Vamos falar, Senhor, do Teu poder e da Tua graça, Senhor. Vamos falar do Teu amor, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Oh Deus, fala a tua igreja, Altíssimo, revela-te agora através desta palavra, Senhor. Oh Deus, move-se dentro de nós, Senhor, para que nós possamos ser tocados profundamente pelo poder da tua palavra, Senhor. Papai, anula, Senhor, dá glória às minhas emoções agora, para que eu sinta, Senhor, Pai, as tuas emoções, Senhor. Papai, em nome de Jesus, Senhor, fala aos meus pensamentos, Senhor, de toda a glória, Pai. Fala a minha mente, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor de toda a terra, Pai. Oh Deus, se manifesta, Senhor, em mim, Senhor, para que nós sejamos abençoados por Ti, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor de toda a terra, Pai, para a glória de Ti, somente para a glória de Ti, em nome de Jesus, meu Senhor. Então seja louvado e seja exaltado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus, né? Irmãos amados, eu creio que você já deve ter, né, ouvido essa pregação, né, muitas vezes, né, mas muitas vezes mesmo, né? Assim como eu também já li esse trecho da palavra do Senhor muitas vezes, né? E eu vou confessar para os irmãos que eu não preguei esse texto da palavra do Senhor muitas vezes, né, na minha vida ministerial. Foram poucas vezes que eu preguei, mas todas as vezes que eu preguei essa palavra, Deus falou muito comigo. E Deus fez grandes obras através da sua própria palavra, né? E nós vemos aqui, irmãos, por que eu li o primeiro versículo da palavra do Senhor? Porque na época de Jesus, o povo judeu vivia ali segundo a lei de Moisés, né? O povo judeu vivia ali seguindo os rituais estabelecidos pela lei de Moisés, distorcendo um monte deles, né? Distorcendo uma série, né, de leis que Moisés havia deixado, né? Distorcendo no sentido de promover ali, né, o segmento daquela lei segundo
aquilo que estava no coração de Deus. E as pessoas sempre têm uma tendência, tinham uma tendência no passado, têm uma tendência nos dias de hoje, né, a ritualizar as coisas, a transformar as coisas que são de Deus em rituais, transformando as coisas que são de Deus em caixinhas, né, que fora daquilo não pode, dentro daquilo é o que interessa, quando na verdade nós temos que sempre olhar o coração de Deus. Para entendermos Deus, nós temos que conhecer o coração do Senhor, e para entender, né, o coração do Senhor, nós precisamos conhecer a palavra dele, porque a palavra dele representa, né, aquilo que Deus, né, se mostrou e se revelou a nós, né? Nós conhecemos Deus como ele é, porque está escrito na Bíblia. E tudo aquilo que nós precisamos saber de Deus está escrito na Bíblia. Você não precisa de revelações fora da Bíblia para conhecer Deus. Você precisa conhecer o Deus da Bíblia e, portanto, o Deus que está na Bíblia, né? Talvez, já por si só, essas questões assim, elas comecem a... Talvez você comece a questionar, será que isso é verdade mesmo que o pastor está falando? Porque, né, o mundo prega tantas revelações, prega isso, prega aquilo, uma pessoa que foi lá no inferno, uma pessoa que foi lá no céu, né, e aí trouxe revelação daquilo que é o inferno, e depois trouxe revelação daquilo que é o céu, e pipipi, popopó, e traz mensagens proféticas, né, a respeito, né, daquilo que é de Deus, de forma genérica, né, irmãos? De forma genérica. Mas eu tenho a lhe dizer que aquilo que Deus deixou revelado para as nossas vidas, né, com certeza está na palavra do Senhor. Você não precisa de um entendimento diferente das coisas que são de Deus do que aquilo que está na sua palavra. E por que eu falo isso? Porque Deus deixou na sua palavra a medida certa do conhecimento que nós precisamos ter. Deus deixou a medida certa, irmãos, né? A própria Bíblia diz que aquilo que é revelado pertence ao homem, aquilo que não foi revelado pertence a Deus. Então, se satisfaça em conhecer o Senhor, se satisfaça em conhecer o Deus da Bíblia, se satisfaça em conhecer aquilo que Deus revelou para nós, né, que está ali na Bíblia, né? Por isso é importante você ler a Bíblia. Eu estava, né, falando a respeito do texto que nós lemos aqui, né, a respeito de Jesus falando, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e eu me lembrava de quando eu me converti, pouco tempo depois que eu me converti, né, eu vi assim uma Bíblia que o pastor usava, eu fui lá e comprei a mesma Bíblia, né, a Bíblia Thompson, né, e quando eu me converti, eu acho que só tinha essa Bíblia de estudo, Thompson, né, aí eu fui lá e comprei a Bíblia. E aí, irmãos, eu comecei a ler a Bíblia e eu falei assim para mim mesmo, eu falei assim, eu preciso ler a Bíblia, né? Como é que eu vou conhecer, né, a palavra de Deus sem ler a Bíblia? Como é que eu vou conhecer aquilo que Deus escreveu para eu um dia ministrar se eu não conheço a Bíblia? E ali eu comecei a ler a Bíblia, né, até de madrugada. Eu trabalhava e chegava em casa, brincava com os meus filhos, e depois eles iam dormir, eu ia lá para a cozinha para não incomodar ninguém, e lia a Bíblia até de madrugada, porque eu queria conhecer a palavra do Senhor. Porque eu queria conhecer aquilo que Deus havia deixado, porque eu sabia que para eu falar para alguém aquilo que Deus falou, eu precisaria saber aquilo que Ele falou. Senão, eu não conseguiria falar daquilo que Ele falou. E nós, sabe, irmãos, algumas coisas que são muito fortes na minha vida,
né? Como essa questão de conhecer a palavra, como essa questão de desejar Deus, de querer Deus, como essa questão de ter comunhão com Deus, de querer ter comunhão com Deus, de querer, sabe, agradar o coração de Deus, sabe, coisas muito fortes na nossa vida tem que ser, né, tem que existir. Se não existirem coisas fortes de Deus na sua vida será extremamente superficial e a sua fé não será suficiente para você alcançar nada de Deus. E você viverá, aquilo que eu sempre falo, você viverá pela simples misericórdia de Deus do que viver pelo poder de Deus. Do que viver pelo poder de Deus. E nós temos que viver o poder de Deus, porque foi isso que Deus tanto prometeu a nós, né? Viver o poder do Senhor. E ali, irmãos, nesse primeiro versículo que nós lemos em Levítico, né? Nós vemos Deus estabelecendo uma regra de que a mulher, quando ela estivesse menstruada, a essência dos versículos, nós lemos todos os versículos que fala a respeito disso, né? Da impureza, né? Da impureza da mulher nos tempos da sua menstruação, mas Deus estabeleceu uma regra ali de que quando a mulher estivesse menstruada, né? Ela deveria se afastar. Ela deveria se afastar e o homem não podia tocar na mulher. Se ele tocasse na mulher que estava menstruada, ele se tornaria imundo e ele teria que passar por um ritual de purificação, teria que passar um tempo, né, para que ele pudesse se tornar ali, né, puro novamente. E talvez você olhe assim, né, você que é mulher, né, talvez você olhe assim e fale assim, poxa vida, né, que história é essa, né, que coisa é essa? Mas nós devemos entender o contexto, porque Deus não deseja que o homem se deite com a mulher na sua menstruação. E esse, eu penso, era o contexto principal do estabelecimento desta regra, para que o homem verdadeiramente entendesse isso, né? E que ele não desejasse a sua mulher nos tempos da menstruação da mulher, porque era um tempo de purificação da mulher. Os irmãos sabem que a mulher, né, as mulheres principalmente sabem que a mulher, ela tem assim, o seu ventre, o útero, é extremamente complexo e existe a necessidade de purificação ali, e essa purificação é feita através da menstruação, né? É uma limpeza que existe ali no útero da mulher, né, através da menstruação. E nós, sabe, irmãos, olhando esse contexto espiritual, porque, sabe, o povo de Israel, ele sempre foi teimoso, e o povo de Israel, ele tinha que ter regras rígidas e muito rígidas, para que eles pudessem entender claramente aquilo que Deus desejava, aquilo que Deus queria para a sua vida, né? E Deus, ele foi tão forte nesse sentido que ele disse, né, a respeito do período da mulher, da menstruação da mulher, e ele disse também aqui no período fora da menstruação da mulher, que enquanto ela estivesse com fluxo de sangue, ela se tornaria impura, né, como se fosse os dias da sua menstruação. Mais uma vez, irmãos, eu creio que o nosso Deus estava protegendo a mulher. Eu creio que o nosso Deus estava ali colocando regras para que a mulher vivesse de uma forma digna, né? Em momentos em que, né, talvez ali, né, a sociedade, né, não possibilitasse isso a ela, né? Então Deus estabeleceu essa lei e ninguém podia tocá-la, né, porque se tornaria impuro. E aí, irmãos, passado essa pequena explanação ali no livro de Levítico, né, no Evangelho de Lucas nós vemos uma mulher, e a Bíblia diz que essa mulher havia já há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e que já havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém pudesse curá-la.
Eu sempre falo, irmãos amados, assim que, sabe, as pessoas elas têm que olhar a palavra do Senhor, olhar os evangelhos. Eu já citei isso aqui recentemente, faz alguns meses, né, que, né, a maioria das pessoas que receberam milagres de Jesus foram ao encontro de Jesus. A grande maioria, né, quase todos os milagres que Jesus, né, fez e que estão relatados nos evangelhos, as pessoas foram ao encontro de Jesus para alcançar as suas bênçãos. E muitas vezes, para essas pessoas irem ao encontro de Jesus para alcançarem as suas bênçãos, elas tiveram que vencer barreiras. Elas tiveram que vencer, né, situações que as impossibilitavam de se encontrar com Jesus. Elas tiveram que, né, quebrar ali, né, paradigmas, né, quebrar regras para se aproximar de Jesus, para alcançarem de Jesus aquilo que elas necessitavam. Nunca se esqueça, irmãos, os detalhes da palavra do Senhor. Nunca se esqueça, sabe? Porque às vezes e muitas vezes os detalhes das palavras do Senhor vão fazer com que você seja abençoado pelo Senhor, ou palavras que você vai indicar para uma pessoa, para que ela seja abençoada, terão ali a chancela da palavra de Deus, daquilo que já aconteceu na palavra de Deus, de coisas que aconteceram na palavra de Deus. Porque se você olha essa palavra, e se nós formos olhar essa palavra que nós lemos aqui, talvez fique muito fácil, porque você já ouviu lá muitas vezes, mas sabe quantas vezes os fundamentos daquilo que aconteceu não são fixados no coração do homem, para que o homem possa falar isso: olha, você precisa fazer isso para você ser curado, você precisa fazer desta forma para você ser curado, senão vai ficar mais difícil, porque você vai depender da única e exclusiva misericórdia de Deus, né? E nós sempre precisamos da misericórdia de Deus, mas as nossas atitudes motivam o coração de Deus em nos abençoar. Nunca se esqueça do rei Ezequias, que recebeu a sentença de morte e orou ao Senhor, e Deus mudou a sentença de morte de Ezequias por causa de um clamor. Não esqueça do cego de Jericó, porque Jesus já tinha passado ali, da onde ele estava sentado ali na beira do caminho, né? Ele estava sentado ali, Jesus já tinha passado, estava indo embora, e ele começou a clamar, e ele parou. Jesus chegou uma hora e falou assim, parou e falou: tragam ele aqui. Nós temos que motivar o Senhor a nos abençoar, irmãos, com as nossas atitudes. Não é uma troca, mas é o Senhor olhar para nós e falar: Ele está fazendo segundo aquilo que eu ensinei, Ele está fazendo segundo aquilo que eu tanto ministrei na palavra, às vezes de forma intrínseca, às vezes não deixando claro, mas situações que aconteceram, que motivaram Jesus a abençoar, que motivaram Jesus a curar, que motivaram Jesus a fazer milagres, que motivaram Jesus, sabe, a libertar pessoas endemoniadas. E se você vê, as pessoas chegavam a Jesus e falavam com Ele, sabe, para que pudesse acontecer a bênção. E enquanto Jesus não era motivado a fazer a bênção, né, a bênção não acontecia na grande maioria das vezes. Na grande maioria das vezes. Então você se acostume, sabe, irmãos, a vencer as barreiras, a vencer as dificuldades. Você se acostume, sabe, a lutar contra si mesmo, né, a sua falta de fé, né, o impacto, talvez, de uma situação ruim na sua vida. Você se motive a buscar, a ir ao encontro de Jesus, a chegar na presença de Jesus, né, a apresentar-se diante dele, falar: Senhor, 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 eu preciso, Senhor, né, eu estou necessitado da tua bênção, eu preciso disso, preciso daquilo, aquilo outro. Você se acostume
a se apresentar diante de Deus, para adorar e para buscar ao Senhor aquilo que você necessita, porque se você olhar nesse texto bíblico, a mulher, ela adorou a Jesus, antes da bênção acontecer, ela adorou a Jesus quando ela disse, se eu simplesmente tocar nele, então ela estava dizendo nessas palavras e nessa atitude, de que ela reconhecia que Jesus era Deus, e que dele sairia poder e ela poderia ser curada. Ela estava dizendo, através das suas palavras, das suas atitudes, momentos de adoração, para que antes de acontecer a bênção, ela pudesse tocar o coração do Senhor. Vou falar assim, talvez. A gente cita os versículos, as pessoas acham os versículos bonitos, mas talvez não entendam a amplitude dos versículos. Quando Deus falou, vou usar o texto de Jesus, quando Jesus falou, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso entendimento. Sabe, é muito forte o versículo, e as pessoas olham assim e falam, eu preciso encontrar com Deus. E aí vai, mas vai de qualquer jeito. Não vai de todo o coração, não vai de toda a alma, e não entende nada. E não entende nada daquilo que está fazendo, e não entende nada da forma como está fazendo, e não entende nada de como se achegar na presença de Deus para encontrá-lo. Jesus disse, Deus disse que nós temos que encontrá-lo. E nós temos que buscá-lo para encontrá-lo, quando nós buscarmos de determinada forma. Por isso, sabe, irmãos, por isso que existem alguns princípios que Deus fala muito ao meu coração e que muitas vezes choca. E que muitas vezes choca as pessoas, e as pessoas, talvez elas algumas vezes não consigam compreender como Deus age, como Deus trabalha. E eu vou dizer para você que Deus deixou revelado na sua palavra. Que Deus deixou revelado na sua palavra as motivações dele para abençoar a sua igreja, para abençoar o seu povo, para abençoar aqueles que o buscam e que o desejam e que são fiéis a ele. Se você olhar as histórias bíblicas, se você olhar de histórias desde o Velho Testamento, para não falar só dos evangelhos, porque os evangelhos são revelações tremendas para as nossas vidas, Se você olhar o Velho Testamento e as diversas histórias que Deus deixou, tipo Raabe, a prostituta, uma mulher prostituta, Raabe, uma mulher prostituta que ali, reconheceu que Deus era o Senhor e ajudou ali os 2 espias de Deus ali enviados por Josué, e recebeu a promessa de salvação, se converteu, viveu no meio do povo de Israel, foi mãe de Boaz, depois foi avó de Davi, e de Davi veio Jesus. De uma prostituta, e você olha assim a condenação de Jesus em relação à prostituição, a condenação de Jesus, de Deus, à prostituição, de forma terrível. Mas Deus fez nascer o Salvador, de uma mulher que já foi prostituta. E quantas vezes nós pegamos a palavra de Deus, sabe, e a usamos para censurar, e a usamos para condenar, e a usamos para
acusar, que são coisas que, né, jamais Deus permitiu ao homem. Deus permitiu ao homem, né, e existe na palavra de Deus, assim, o apóstolo Paulo explicando que o dom de profecias, o objetivo de dom de profecias é exortar. O objetivo do dom de profecias é exortar. E quantas pessoas usam para acusar? E quantas pessoas usam, né, um suposto dom para ali, né, acusar pessoas de determinadas atitudes, quando nós devemos exortar, ou seja, fazer com que a pessoa ela perceba o erro e ao mesmo tempo que ela perceba que existe uma chance, que existe ali, né, a intenção de Deus, que existe a intenção de Deus em abençoar, como Deus sempre falou ao povo. Deus sempre falou ao povo, falava para Jeremias: Jeremias, levanta de madrugada e vai falar para esse povo, quem sabe alguém ouça. Quem sabe alguém ouça. E a palavra de Deus era sempre o quê? Era sempre dizendo aquilo que iria acontecer, né, se o povo se permanecesse infiel, e da vontade de Deus em que houvesse o arrependimento, né? Se meu povo que se chama pelo meu nome me buscar e se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É promessa para o povo de Israel, que tanto sofreu, que tanto foi destruído, que foi levado, né, ao cativeiro, né, pela sua desobediência. Mas a palavra de Deus não era uma palavra, né, que desejava a condenação, mas a palavra de Deus desejava o que? O arrependimento, desejava ali a volta aos caminhos do Senhor, a volta ali, né, às coisas que eram dele, para que pudessem ser abençoados pelo Senhor. Então, quem somos nós? Então, quem somos nós para não darmos uma palavra que não seja uma palavra de oportunidade de arrependimento para as pessoas, né? E ali aquela mulher, ela viu Jesus, e existiam inúmeras barreiras, você sabe disso. Existia a barreira que nós lemos aqui, ela não poderia estar ali no meio da multidão. Ela não poderia estar ali no meio da multidão, e se alguém ali, né, percebesse que ela estava ali no meio da multidão, poderiam até matá-la, né, por conta dela estar ali gerando coisas ruins, segundo a lei de Moisés, para as pessoas que estavam ali. Aquela mulher tinha uma multidão enorme rodeando Jesus, espremendo Jesus, para se chegar até a presença dele. E aquela mulher fraca nas suas forças, porque já estava ali com aquela hemorragia por 12 anos. Já pensou, irmãos? Você já pensou como aquela pessoa estava no seu físico, na sua saúde? A pessoa, aquela mulher, ela não tinha vida. Ela não tinha vida porque ela tinha que ficar longe da sociedade, não podia ter marido, por conta da situação que ela estava, né? Já tinha gastado todo o seu dinheiro, ninguém resolveu nada, né? Ela vivia à margem da sociedade, sem esperança, porque já tinha gasto tudo com os médicos, tudo que ela tinha com os médicos. A Bíblia diz que ela gastou todos os bens dela com os médicos. E a esperança que nasceu no coração dela foi Jesus, e ela lutou por aquilo. Ela lutou para alcançar ali o Senhor, para se humilhar diante dele, porque para tocar nas
barras, né, da borda da capa dele. Ela teve que provavelmente rastejar no chão, no meio de uma multidão que apertava Jesus. E esse é um grande ensino para as nossas vidas, sabe, irmãos? E esse é um grande ensino porque, sabe, às vezes as pessoas, elas não têm, sabe, no seu coração a força ou o entendimento ou o desejo de abrir mão de determinadas coisas para alcançar as coisas que são de Deus. Você lembra de Naamã, o leproso, o general leproso, né, que foi até Eliseu para Eliseu curar, né, porque uma serva de Deus, uma menina que era judia, falou a respeito de Eliseu, e ele foi lá com um monte de dinheiro, um monte de presente, ouro, prata, tudo para entregar para Eliseu. Eliseu nem quis receber e falou para ele: vai no Rio Jordão e mergulha 7 vezes que você vai ser curado. E ele não quis fazer em primeiro momento. E ali um dos seus servos falou assim: olha, você já está aqui, por que você não faz? E ele foi, e ele falou assim: olha, os rios lá, né, aonde eu moro, são muito melhores do que o Rio Jordão. O Jordão para ele era um rio sujo. E mesmo assim ele foi para conseguir ali a sua bênção. E talvez, sabe, irmãos, talvez as pessoas olhassem para aquilo que aconteceu com Naamã, parecesse loucura, porque mergulhar 7 vezes, né? E você imagina se ele tivesse parado no 5º, no 6º mergulho, com vergonha, ou qualquer que fosse a barreira que estivesse ali à frente dele para que ele pudesse alcançar as bênçãos de Deus. Então, sabe, lute para alcançar, sabe, aquilo que você deseja de Deus. Lute porque às vezes, sabe, às vezes você talvez você já tenha tentado inúmeras coisas e não tenha conseguido. Talvez você tenha confiado no homem, talvez você tenha confiado em determinadas situações, né, que não vão gerar a sua bênção, porque precisam do poder de Deus. E para que o poder de Deus seja manifesto, conforme eu disse aqui, nós precisamos motivar o coração de Deus. Porque na medida em que nós conhecemos Deus, irmãos, Deus quer atitudes. Deus quer atitudes, porque o momento do leitinho já passou, né? Está na hora de nós vivermos como adultos na presença de Deus, conforme Deus deseja, né? E aquela mulher, ela, independentemente das circunstâncias que rodeavam a vida dela, ela fez, irmãos. E talvez você olhe assim para as minhas palavras aqui e você fale assim: não sei se eu tenho que motivar o coração de Deus, mas eu vou te falar aquilo que Jesus falou. Jesus, quando ela tocou nas vestes dele, a Bíblia diz que saiu o poder de Jesus. E quando Jesus sentiu isso, ele falou assim: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta, né? Pedro tentou justificar ali, né? Falou: Senhor, quem tocou no Senhor foi a multidão, está aqui todo mundo te apertando, foi a multidão que tocou no Senhor. E Jesus falou: alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. Olha as palavras de Pedro: a multidão te tocou, mas só saiu o poder para uma pessoa. Só saiu o poder para uma pessoa. E Jesus percebeu isso, e Jesus falou isso: olha, estão me apertando,
a multidão está aqui encostando em mim, mas só uma pessoa conseguiu tirar de mim poder. Só uma pessoa motivou, né, que saísse poder do Senhor Jesus naquela ocasião. E Pedro falou, vou dizer de novo para você, Pedro falou, tem um monte de gente tocando o Senhor ao mesmo tempo. Mas aquele monte de gente que tocava o Senhor não foi suficiente para que talvez saísse poder para aquelas pessoas. Eu vou falar para você aqui assim, eu sempre falo isso porque você está aqui na igreja, você veio hoje para adorar a Deus aqui. Eu creio que você já tem esse entendimento, que você vem na igreja para adorar a Deus. Você vem na igreja para adorar a Deus. Então, eu creio que você veio aqui na igreja para adorar ao Senhor, para, né, satisfazer o coração de Deus através das nossas vidas, através das nossas atitudes, através daquilo, né, que Ele deseja que nós façamos. Né? E como você entrou aqui para adorar a Deus, né, tocar nas vestes do Senhor deveria ser algo natural para as nossas vidas. Deveria ser algo natural para as nossas vidas para que saia poder. E você que entrou aqui, todo mundo que está aqui hoje, precisa de algo de Deus. Precisa de algo de Deus, embora talvez você não tenha vindo buscar esse algo do Senhor, né? Mas todos que estão aqui precisam de algo de Deus, assim como, né, toda aquela multidão que estava ao redor de Jesus precisava de algo. Isso é natural, né? E todos nós precisamos o quê? Tocar no coração de Deus, para que dele saia poder. Se nós adorarmos ao Senhor, virá poder sobre as nossas vidas e nós seremos envolvidos no bálsamo do Espírito Santo, seremos renovados nas nossas forças, né? Adquirimos entendimento, adquirimos ali, né, gozo espiritual e muitas vezes dons espirituais, simplesmente no momento de adoração a Deus. Mas existem coisas que você precisa vencer na sua vida para que você alcance determinadas situações, né, que você tanto precisa na sua vida, né? E esta é uma busca, irmãos, que depende de você abrir mão de determinadas coisas que talvez você, né, não tenha feito para alcançar o coração de Deus. E algumas vezes você vai pedir algo para Deus e talvez você esteja falando assim, Senhor, eu não tenho pecado. Senhor, né? E pecar, irmão, sabe? Pecar, talvez vá além daquilo que você tenha como diagnóstico de pecado. Eu peco quando eu faço isso. Você peca quando você não faz a vontade de Deus. É um erro, é um pecado, precisa de perdão. Você precisa pedir perdão. Então, falou bobagem, né? Fez errado, pecou, precisa pedir perdão, né? Perdeu, você perdeu o senso, né? Deixou as suas emoções exalarem e você, né, praticou coisas, né, que não deveria, precisa pedir perdão a Deus. Você pecou porque Jesus, ele disse que não podemos fazer isso. Então as pessoas, elas julgam o pecado como algo assim, extremamente fora das suas vidas, quando na verdade, algumas vezes existem barreiras que estão diariamente acontecendo na vida da pessoa, que as impedem de chegar na presença de Deus, para que Deus possa ser motivado no coração dele para abençoar. É por isso que muitas pessoas dependem da intercessão. É por isso que muitas pessoas dependem da intercessão, porque não conseguem alcançar de Deus
aquilo que deveriam estar alcançando, né, por mérito próprio, vamos dizer assim, né, por mérito próprio. E as pessoas às vezes não percebem isso. A gente precisa consertar coisas erradas na nossa vida para que nós sejamos santos. Para que nós sejamos santos, para que Deus, na sua santidade, possa ter comunhão conosco e fazer aquilo, né, que tanto Deus deseja. Afinal, Ele falou: sede santos, porque eu sou santo. Sem santificação, ninguém verá a Deus. E a santificação, irmãos, pressupõe o quê? Né, que você esteja livre do pecado. E estar livre do pecado significa vigiar a sua própria vida. Porque quando você pratica pecados recorrentes, né, você está sendo teimoso. E você está deixando de lado aquilo que Deus deseja. Você quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo assim, vou tentar dar um exemplo bastante amplo para que você compreenda. A Bíblia, Jesus ele falou, Deus falou, o apóstolo Paulo falou que nós devemos vigiar. Que nós devemos vigiar. Vigiar, orar, né? Mas vamos falar de vigiar. Quando a pessoa ela deixa de cumprir esse versículo, ou esse trecho do versículo, dos versículos, que é vigiar, ela está abrindo a porta para que Satanás entre e haja segundo aquilo que ela não está cumprindo da palavra do Senhor. E aí você fala assim, né? Mas como isso é possível? É possível porque você está deixando de cumprir a palavra do Senhor. Deus falou assim: vigia, vigia e vigia. Você não está cumprindo a palavra do Senhor, Satanás vem e se usa da sua falha ou do seu pecado para atingir a sua própria vida. E aí vem as consequências da sua atitude. Deixou de vigiar, veio as consequências negativas da sua atitude. Mas as pessoas não acham que deixar de vigiar é um pecado. E agem levianamente a respeito disso, e aí vem as consequências. E aí vem as consequências espirituais em relação àquilo, né? E depois a pessoa vai chegar na presença de Deus e vai clamar, 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 aí vai buscar de todo o coração, de toda a sua alma, e não vai acontecer nada, sabe por quê? Porque o resultado daquilo que está acontecendo na sua vida é resultado de desobediência. É resultado de desobediência que faz com que as coisas que são de Deus aconteçam, porque simplesmente você desobedeceu o Senhor. Por isso é importante, irmãos, nós estarmos vivendo as coisas santas. Por isso é importante você estar vivendo, sabe, segundo aquilo que Deus falou, para que você, no meio de uma luta, você possa clamar a Deus e Deus responda a você, né? Para que você possa viver, né? Para que você possa viver segundo aquilo que Deus deseja que você viva, né? Será que eu estou falando muito alto? Segundo aquilo que você viva. E talvez, sabe, irmãos, talvez você esteja assim meio confuso com aquilo que eu estou falando aqui. Mas tudo o que eu estou falando aqui, né, se você compreender e entender, não existe através da sua vida, mas muitas vezes existe um impedimento de Deus para que Deus possa curar através da sua vida, que são as atitudes daquela pessoa. Né? São as atitudes daquela pessoa. Então você precisa buscar Jesus, você precisa de ter um encontro com Jesus, você precisa ter saúde espiritual com Jesus para você receber a tua bênção.
Pode dizer isso, irmãos, pode falar isso, porque é a verdade, né? As pessoas estão querendo a bênção, mas não querem, né, abrir mão de nada. As pessoas querem a sua bênção, mas não querem, né, vencer ali, né, as suas dificuldades e barreiras e buscarem aquele que pode salvar as suas vidas, aquele que pode curar. Né? Um dia, alguns meses atrás, me ligou uma pessoa. Ligou uma pessoa e falou assim: olha, pastor, o senhor não me conhece, quem me deu seu telefone foi fulano, e ele me disse que o senhor é um homem que, né, pode me ajudar. E aí ele falou que nada dá certo na vida dele, parece que tem uma maldição na vida dele, né, e que, né, quando as coisas começam a evoluir, de repente voltam para trás, e contou toda essa história. Né? E eu falei para ele assim, aí eu comecei a perguntar: você vai a alguma igreja? Ele falou: eu vou na igreja católica. E já fui numa igreja evangélica lá em Indaiatuba. Aí eu falei para ele, assim: olha, eu não consigo fazer nada por você porque eu não sou Deus. Quem consegue te ajudar é Deus. Quem quebra as maldições nas nossas vidas é Deus. Eu posso orar por você, interceder por você, abençoar a sua vida, isso eu posso fazer. Mas quem pode te libertar é Deus. E Deus, eu não sou mágico, eu não sou um mago, eu não sou um feiticeiro, né? Eu não sou uma pessoa, né, que você vem, né, e eu oro, né, e você é curado e você sai daqui e vai viver a mesma vida que você está vivendo. Não, você precisa ter um momento especial com Deus para que Deus possa te curar e te libertar de forma definitiva. Então eu sugiro, em primeiro lugar, que você decida que igreja você é. Você é da igreja católica ou você é da igreja evangélica? Porque só por aí, eu falei para ele, só por aí eu já percebo que existe um problema de você, porque as duas igrejas são diferentes, eu falei, as duas igrejas são diferentes, e você, com certeza, né, deve estar sentindo dúvidas em relação a um caminho ou a outro, se você verdadeiramente sente a necessidade de Deus. E eu falei, eu sugiro que você procure o seu padre, ou que você procure o seu pastor, para que o pastor ou o padre possa ministrar a sua vida, para que você possa ter a sua verdadeira libertação. Porque às vezes as pessoas vêm a nós, irmãos, querendo a bênção. Querendo a bênção. E Deus não vai abençoar porque a pessoa precisa mudar. E a pessoa não estava disposta a se encontrar com Jesus, ela estava querendo um homem, assim como falaram do pastor Valdinelli, se falasse assim, ó, ali tem um feiticeiro, ele ia lá. Ali, né, tem uma pessoa, um macumbeiro, né, que pode te ajudar, ele ia lá. Esta era a verdade daquela vida. Então você precisa falar de Jesus. Você precisa instigar as pessoas a buscarem Jesus. Você precisa dizer que Jesus é a saída e que Jesus é a salvação. Você precisa colocar Jesus na história, porque sem Jesus não irá acontecer. E não adianta a pessoa querer Jesus da forma dela. Não existe libertação se a pessoa não for ao encontro de Jesus. Ir ao encontro de Jesus não é simplesmente dar ouvidos a você, é a pessoa querer, ir buscar, desejar e entender que esse é o caminho. E entender que esse é o caminho. Talvez existam pessoas ao seu redor, nesse contexto espiritual, e você tem que dizer, tem que buscar Jesus. Não é só, Jesus pode fazer,
Jesus pode fazer, mas você tem que buscar Jesus. Jesus pode fazer, mas você tem que buscar Jesus, para que Deus possa fazer a obra que você tanto necessita. Você precisa buscar Jesus, para que a glória de Deus se manifeste. Fique de pé, eu vou orar por você. Obrigado. Vamos buscar aquele que pode abençoar, não é? Se você nesta manhã tocar no coração de Jesus, Deus pode abençoar a sua vida aqui e agora, para a glória do santo nome do Senhor, para a glória de Deus, somente para a glória de Deus. Deus Todo-Poderoso, meu Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, Pai, que tem, Senhor da glória, Pai, ó Deus, nos motivado, Senhor. Senhor, que tem, Senhor de toda a terra, Pai, nos alegrado com o teu poder e com a tua graça. Senhor Deus, que tem nos alegrado com a tua presença, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, vem Deus exaltado e Rei glorificado, meu Senhor. Vem Deus, vem Senhor motivar as nossas vidas, Senhor, mais uma vez, Senhor. Vem Deus, Pai, a revelar mais uma vez, Senhor, o teu poder neste lugar, Senhor. Papai, eu sei que estas vidas necessitam de ti, Senhor. Eu sei, Senhor, de toda a terra, Pai, que neste lugar, ó Pai, existem necessidades, Senhor. Necessidades, Senhor, espirituais e necessidades carnais, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, vem então, Senhor. Vem então sobre este povo, Senhor da glória, Pai. Vai ao encontro deles, Senhor dos exércitos, Pai. Aniquilando o mal, Senhor, e calabasúbia, e alabacheias, ricalabalabacheias, serebicandolobicanda, labalabalabacheia, serebilastre. Jecliclon declaia surianda libiclamarraias. Ó Deus exaltado e Rei glorificado, meu Senhor, estabelece a tua grandeza, labarrodecanda, ricalabalabacheia, sobre estas vidas, Senhor. Mais uma vez e abençoa com teu poder, Senhor. Que o teu óleo seja derramado sobre cada cabeça, Senhor, Pai. Que teu povo, Senhor, olhe para ti. Labarrodecanda, ricalabiclabasúbia, e alibirelabanadelibrilombriclamiclabasúbia, e alabacheias. Ó Deus de glória, Senhor, Pai Santo e amado Mestre, Senhor. Deus, fala a tua igreja, fala a este povo, Senhor. E dá a eles um espírito novo, Senhor. Um espírito de sabedoria e de poder, Senhor. Para que possam te encontrar em todos os momentos, Senhor. E que de ti saia poder, Senhor, sobre a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor. Pai, eu abençoo a tua igreja, abençoa este povo, para a glória de ti, somente para a glória de ti, meu Senhor, em nome de Jesus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado, para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, se acostume, sabe, se acostume a pedir perdão a Deus. Pelas palavras, pedir perdão pelas atitudes. Às vezes, sabe, às vezes a gente percebe as pessoas, porque as pessoas, todos têm o Espírito Santo de Deus. Aqueles que entregam a sua vida a Jesus têm o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus fala, a pessoa sabe que errou, mas ao mesmo tempo ela não pede perdão a Deus naquele momento e fala assim: Senhor, eu quebro as minhas palavras. Senhor, eu quebro as minhas palavras. Senhor,
eu quebro aquela palavra que eu falei. Eu te peço perdão porque eu fiz isso, mas eu quebro esta palavra. Porque quem é servo de Deus, quem é servo de Deus, sai poder da sua vida. E as pessoas, elas falam bobagens e elas acham que aquilo não tem, acham que aquilo não tem efeito nenhum. Quando na verdade elas têm que se preocupar com as suas palavras. Assim como eu quero que a minha palavra de bênção aconteça, assim como eu quero que a minha palavra de Deus, a minha palavra de bênção, Deus honre. Sabe, eu sei que se eu der uma palavra errada, uma palavra de maldição, eu sei que ela vai se cumprir também. Porque eu sei que a palavra de bênção, eu peço que a palavra de bênção aconteça, então eu sei que a palavra de maldição vai acontecer também. Se a tua palavra de bênção acontece, a tua palavra de maldição também acontece. Então você se preocupe com isso, para que haja saúde espiritual na sua vida, em nome de Jesus.